Convido então o Paulo a retomar a palavra aqui e nos falar o que nós temos aí de novo, né, na questão do notebook aí do Hunter Biden. O que tem aí, o que apareceu aí de interessante que pode impactar a política americana? Pois é, então não tão especificamente só ao notebook do Hunter Biden, mas teve mais coisa aqui. Agora a gente tem provas testemunhais de primeira mão, com confirmação material. Na semana passada aqui, como você falou bem, a gente fez um levantamento longo, né? Falamos toda a história da vida do Hunter Biden, sempre levando sempre com dois princípios, que são os princípios que eu adoto para mim como jornalista. Primeiro, eu evito muito falar de material não corroborado. Então, assim, fontes, o Alex Jones diz, pessoas assim que não são fontes ou primárias ou fontes com uma credibilidade muito alta, eu procuro afastar, porque eu prefiro pecar pela falta da informação do que por dar uma informação equivocada, principalmente de coisas tão sérias. A segunda coisa é que eu não falo de questões pessoais da vida do Hunter Biden. Não falo. Não só da vida do Hunter Biden, como da vida de ninguém. Então, eu tenho um interesse no Joe Biden como homem público, candidato à presidência dos Estados Unidos e antigo vice-presidente e senador dos Estados Unidos da América. Nenhum interesse na vida do Hunter Biden. O Hunter Biden não é uma figura pública. Eu não entendo que o adjetivo de figura pública se estenda à família das pessoas. Eu falo isso com uma experiência pessoal, que eu acho que poucas pessoas têm no Brasil, porque eu venho de uma família presidencial. Então eu não acho, e nunca aceitei que porque meu avô era presidente, a privacidade do restante da família fosse invadida. Na verdade, nem os assuntos de cunho privados do meu avô, do homem público, eu acho que devem ser objeto de avaliação popular. Então, o que o cara faz no tempo privado dele? Isso vale para todo mundo. Vale para Bolsonaro, vale para Donald Trump. Então, se o Donald Trump tinha caso lá com a Stormy Daniels, que era a atriz pornô lá, que tem essa história, né? Foi um caso real aqui nos Estados Unidos, eu sempre falei, isto não é assunto público, isso é assunto privado, o problema dele, da Stormy Daniels e da Melania Trump. Eu não posso agir diferente no que diz respeito a Hunter Biden. Agora, quando o Joe Biden começa a agir em detrimento dos interesses americanos para favorecer pessoalmente o filho dele, aí é um assunto de interesse jornalístico e interesse público. Aí sim. Então, reparem que no programa passado eu falei do histórico de alcoolismo e uso de drogas do Hunter Biden para explicar por que ele sofreu uma baixa desonrosa na Marinha, que tinha sido uma posição que o pai dele tinha arrumado num conchavo. Então, assim, não vou falar. Lamento para o espectador, vai ler revista de fofoca, vai ler. Lamento quem está esperando aqui que eu fale de foto, de pornografia, dele fumando crack, usando crack. Não vou falar sobre esse tipo de coisa. Vídeo pornô. Pessoal, cai em fofoca de internet não confirmada de que ele estava com a filha do Obama, mesmo que tivesse, usando cocaína com cartão de crédito. Assim, primeiro que a fonte era horrorosa, não dá para ter confirmação. Segundo que não tem relevância eleitoral. Não tem. Bom, vou falar então aqui do que tem relevância eleitoral. Como é que essa história começou? Começou com... Primeiro, todo mundo aqui já sempre soube que o Hunter Biden era um drogadão encostado no pai. Por isso que foi como eu comecei a história passada. Todo mundo sabe. Essa história da baixa dele na Marinha foi assunto público. Não tem nenhuma novidade. Até tem isso. O brasileiro tem foto dele fumando crack. Todo mundo sabe que ele era um drogadão. Tem foto dele cheirando cocaína. Todo mundo sabe que ele cheirava cocaína. Isso aí não escandaliza ninguém. E todo mundo sabia que ele era meio encostado no pai, por causa dos empregos que ele tinha. Depois a gente descobriu, e isso começou lá atrás, que o Hunter Biden estava usando a posição do pai para ganhar dinheiro no exterior. Isso foi uma evolução da história.
Aí depois a gente veio a história de que o Hunter Biden tá usando a posição do pai para ganhar dinheiro no exterior em operações corruptas que possam prejudicar os interesses dos Estados Unidos. E foi nesse ponto que a gente parou na explicação que eu fiz semana passada. Só que agora a coisa teve um novo, digamos assim, um quarto ponto de evolução, que é o que o Joe Biden pode estar envolvido em corrupção, ele, através do filho. Que na verdade, o filho não era só o Ronaldinho dos negócios do pai. O filho era um laranja do pai, um agente do pai, para que o pai ganhasse dinheiro. E aí, de novo, com o mesmo rigor jornalístico que eu gosto de ter, eu tô tirando isso de onde? Bom, num dos e-mails do laptop lá do Hunter Biden, uma das coisas que apareceu e que ficou todo mundo olhando era um e-mail onde eles... E aí o espectador vai ter que voltar atrás e pegar e assistir o último vídeo que eu falei, porque não dá para eu voltar tanto. Mas, em resumo, existe uma empresa na China chamada CEFC. Essa empresa era uma das 10 maiores empresas da China em 2014 e faliu. Esse ano ela decretou falência. E o dono dela, um chinês, estava envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Foi condenado nos Estados Unidos por corrupção, não foi acusado, ele foi condenado nos Estados Unidos por corrupção e acusado na China por corrupção também. Bom, num dos e-mails descobre-se que eles fazem uma divisão de como é que vai ser o percentual da nova empresa que eles estão fazendo na China, na área de energia, uma área estratégica. E aí, uma parte diz assim, vai ficar 20% para o Hunter Biden e 10% para o Big Guy. Big Guy em inglês seria o homem grande, o grande cara, o grandão. E ninguém sabia quem era esse grandão. Começaram a se perguntar, será que esse grandão é o Hunter Biden? É o Joe Biden? E começou a suspeita. Até que apareceu um cara que era um dos destinatários dos e-mails, que foi o CEO da empresa, o diretor, um dos diretores, um dos executivos da empresa, da tal empresa que o Hunter Biden ia fazer. Então é quase que não chega a ser um delator, mas é quase. Esse cara apareceu no jornal e fez uma declaração que eu pretendia, se vocês me permitirem, Ítalo e seu Sepúlveda, ler a declaração. Ela não chega a ser tão extensa, mas é um pouquinho. Mas ela é muito reveladora. Porque aí, o que a gente está fazendo? Não tem fofoca, é a fonte primária. É o cara que estava lá e dizendo, eu estava e eu testemunhei. Posso? Vocês têm alguma pergunta antes? Não, fica à vontade. Então vamos lá. Eu vou ler aqui. E perdoem porque eu vou fazendo a tradução conforme eu falando aqui. Talvez algumas coisas fiquem... Olá, meu nome é Tony Babulinski. Isso é ele, uma declaração, tem vídeo dele fazendo isso. Eu servi como tenente da Marinha dos Estados Unidos com High Security Clearance. High Security Clearance é quando o sujeito, para ele ter acesso a documentos altamente secretos, ele precisa ter essa autorização, clearance, né, como chama. E esse cara, esse Tony Babulinski, que era sócio do Biden, o governo dava a ele classificação altíssima para ele ter acesso a documentos confidenciais. Ele fala, meu pai e avô serviram por décadas nas Forças Armadas do nosso país. Desde que eu deixei a Marinha, ele também era de Marinha, estive envolvido em vários negócios de sucesso, tanto nesse país quanto no exterior. Estou fazendo essa declaração para deixar claro sobre o envolvimento da família Biden, do vice-presidente Biden, de seu irmão Jim Biden e do seu filho Hunter Biden, e ele cita, de novo, do vice-presidente Biden, nas negociações com os chineses. Eu ouvi Joe Biden dizer que ele nunca discutiu negócios com Hunter. Isso é falso. Tenho conhecimento de primeira mão, sobre isso, porque lidei diretamente com a família Biden, incluindo Joe Biden. Eu também ouvi que o vice-presidente Biden disse na terça-feira que o senador Ron Johnson
presidente do Comitê de Segurança Interna do Senado, deveria ter vergonha de sugerir que a família Biden buscava lucrar com seu nome. Bem, aqui estão os fatos que eu sei, e tudo que estou dizendo é corroborado por e-mails, bate-papos do WhatsApp, acordos, contratos, documentos e outras evidências. E o povo americano pode julgar por si mesmo. Esse é o ex-sócio do Hunter Biden. Eu trouxe, e acho que para registro, 3 telefones que abrangeram os anos de 2015 a 2018. Estes telefones nunca estiveram em posse de ninguém além de mim. Alguém que também estava envolvido neste assunto me disse que no domingo passado, se eu fosse a público, essa informação enterraria a todos nós, incluindo o Biden. Não desejo enterrar ninguém. Nunca fui político. As poucas contribuições que fiz foram para o Partido Democrata. E aí eu faço um parêntese aqui. Se você tivesse posse desses documentos e dessas informações, com o histórico de pessoas que foram suicidadas pelos democratas, especialmente pela família Clinton, por essa ala do Partido Democrata, você ia dormir bem sabendo que você era um arquivo vivo ou você ia a público falar as coisas? Vou continuar. Né? Considerando que já há, né, um Jeffrey Epstein da vida, né? Há vários, né? Tem um negócio na internet que você procura a contagem de corpos associada a Hillary Clinton, Bill Clinton e Obama também. Nossa Senhora. E aí você vai ver, cara, que, olha, as pessoas dizem que fumar faz mal e tal, que fumar leva à morte. Meu amigo, não tem nenhuma coisa que você possa fazer que leve mais à morte do que estar perto da família Clinton. É mais perigoso, é mais fácil você fazer bungee jumping, wingsuit, esses esportes loucos. Você corre menos risco de vida. Continuando, mas o que eu sou é um patriota e veterano. Para proteger o meu sobrenome e a reputação de minha empresa, preciso garantir que os fatos verdadeiros sejam divulgados. É claro que esse sujeito está com o... como é que diz isso? Com o seu Sepúlveda no ar. Ele está com o bumbumzinho na mão, porque ele pode ser implicado criminalmente ele mesmo. Então ele está vindo a público, né? No final de 2015, fui abordado por James Gilliar, que eu conheci há muitos anos, sobre se juntar a ele em um negócio, que ele disse que envolveria a empresa estatal chinesa, porque essa empresa era semi-estatal, CFSC China Energy. Lembra? Eu falei sobre ela no último programa. E o que ele chamou de uma das famílias mais proeminentes dos Estados Unidos. Fui informado primeiro por Gilliar, depois por Hunter Biden e por Rob Walker, que estava trabalhando com os Bidens, que os Bidens queriam formar uma nova entidade com a CFSC, que era investir em infraestrutura, imóveis e tecnologia nos Estados Unidos e em todo o mundo. E a entidade seria inicialmente capitalizada com 10 milhões e então cresceria para bilhões de dólares de capital de investimento. Veja, o plano desta empresa era fazer o que fez. Compraram uma refinaria, por exemplo, e eu já não me lembro, falei no último programa, acho que na Pensilvânia. A gente está falando de uma empresa que foi criada e que teria bilhões de investimento para comprar, tô lendo as palavras do cara aqui, investir em infraestrutura, imóveis e tecnologia nos Estados Unidos. O filho do vice-presidente e o vice-presidente estavam entregando a infraestrutura, os imóveis, a área de terrenos, etc., e tecnologia dos Estados Unidos para uma empresa estatal chinesa. Não é teoria da conspiração, não é chapéu de alumínio na cabeça, não, eu estou lendo o que o sócio do Hunter Biden disse publicamente. Talvez seu Sepúlveda queira fazer uma parte nesse momento. Perfeito, seu Sepúlveda? A parte que eu estava aqui pensando enquanto você falava é que, na realidade, é uma verdadeira gangue, né? Mas só que essa gangue não faz crimes pessoais apenas, né? Mas eles, como você está mostrando, são crimes praticados com uma potência estrangeira, que são os negócios com a China. Isso não são negócios pura e simplesmente de negociata de corrupção. A gente está falando de setores estratégicos, de forma que eu enxergo que o crime aqui... Veja, eu falei isso também no último programa. O Joe Biden, ele foi colocado pelo Barack Obama para cuidar da política externa de 2 países, China e Ucrânia. Nos 2, o Hunter Biden fez negociata. Nos 2, o interesse americano
foi colocado debaixo do interesse das potências estrangeiras. Não sei se por questões financeiras só, porque aqui existe um componente estratégico. Infraestrutura e tecnologia são áreas estratégicas do país. Não é a mesma coisa você comprar uma empresa que vende Gatorade do que você comprar uma usina. Por quê? Porque guerra é energia e tecnologia, pô. O que é guerra? Dinheiro, energia e tecnologia. Guerra é isso, pô. Continuando aqui ele. Após... Quer falar mais alguma coisa, seu Sepulveda? Eu prefiro que eu continue e falo no final. Não, eu só ia dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: isso é tudo praticado enquanto ele era vice-presidente. Quer dizer, não é depois de ser vice-presidente, já seria grave, mas ele enquanto vice-presidente. Isso, e depois que ele deixou de ser vice-presidente, ele passou a ser senador, né? Então, assim, não é como se ele tivesse se aposentado na política, ele ainda continuou um nome Claro. Influente. Após meses de discussão, concordei com o pedido de Guilherme Hunter Biden para me tornar CEO da entidade que se chamaria Sino-Hawk, representando o lado chinês. Hawk, o animal... Hawk é falcão, né? O animal favorito de Bo, irmão de Hunter. E entre fevereiro e maio de 2017, trocamos vários e-mails e documentos e mensagens do WhatsApp sobre a Sino-Hawk e seus negócios em potencial. Em 2 de maio de 2017, na noite anterior à apresentação de Joe Biden na conferência Milken, foi apresentado a Joe Biden, ele está dizendo, fui apresentado por Joe Biden, o Joe Biden que disse que nunca se envolveu com os negócios do filho, por Jim Biden e Hunter Biden. E em minha reunião de aproximadamente 1 hora com o Joe naquela noite, discutimos a história do Biden, os planos de negócios para a família de Biden com os chineses, com os quais ele estava totalmente familiarizado, pelo menos em alto nível. Caiu a mentira aí por terra. Depois dessa reunião, tive várias comunicações com Hunter, Walker, Gillard e Jim Biden, que é o irmão do Hunter, sobre a alocação da participação acionária da Sino-Hawk. Em 13 de maio de 2017, recebi um e-mail sobre a alocação de patrimônio, que diz 10% detido por Hunter para o grandão. Não, 10% detido por H para o grandão. Nesse e-mail, não há dúvida que H significa Hunter. E grandão, estou traduzindo aqui, Big Guy, seu pai Joe Biden. E Jim Biden. Na verdade, Hunter costumava se referir ao seu pai como The Big Guy ou meu presidente. Em várias ocasiões ficou claro para mim que o envolvimento de Joe Biden não deveria ser mencionado por escrito, mas apenas pessoalmente. Na verdade, fui informado por Guilherme e Walker que Hunter e Jim Biden eram paranoicos sobre manter o envolvimento do Joe Biden em segredo. Também tive um desentendimento de Hunter sobre os fundos que a CFSC estava contribuindo para a Sino-Hawk. Hunter queria que 5 milhões desses fundos fossem para ele e para a sua família. Então ele queria que os fundos fossem transferidos diretamente para uma entidade afiliada a ele. Olha aquilo que eu estava falando sobre o Hunter ser um laranja do Joe. Fiz objeções porque isso era contrário aos nossos acordos por escrito, os estatutos da Sino-Hawk. Ele disse, referindo-se ao presidente, seu pai, que a CFSC estava realmente investindo era na família Biden, que tinha o trunfo e que estava colocando o legado da sua família em risco. Ele também disse no dia 17 de maio de 2017 que o CFSC queria ser meu parceiro, ser parceiro dos Biden. Durante essas negociações, repeti para Hunter e para outros que na Sino-Hawk não poderia ser o cofrinho pessoal de Hunter. E exigir que os procedimentos adequados de governança corporativa fossem implementados para distribuições de capital. É claro que esse cara está desesperado, porque o Steve Bannon foi preso mais ou menos por isso aí. Hunter ficou muito chateado comigo. O CFC, até julho de 2017, estava me garantindo que os recursos seriam transferidos para a Sino-Hawk, mas eles nunca foram enviados para a nossa empresa. Em vez disso, descobri no relatório de setembro do senador Johnson que os 5 milhões foram enviados diretamente para Hunter e as entidades afiliadas a ele. Amanhã, e ele falou isso na semana passada, estarei me reunindo com os membros do comitê do Senado sobre este assunto e irei fornecer ao FBI os dispositivos que contêm as evidências que corroboram o que eu disse. Então, não vou responder a perguntas nesse momento. Ele também me disse que no dia 17 de maio de 2017, e é isso aqui, no final todo. É basicamente isso, e ele entregou as informações
às autoridades. Perguntas, senhores? Seu Sepúlveda? Não, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, o americano médio, ele muitas vezes, mais do que o crime, ele fica horrorizado com a mentira, né? E sobretudo a mentira de uma figura pública, que foi vice-presidente, era senador, é senador, e agora é candidato. Eu pergunto o seguinte, essas revelações e tudo isso que você está lendo acaba por chegar ao conhecimento de muita gente. Isso não é algo que desinfla a vontade de votar no Biden? Mais do que isso, eu não digo mais do que isso, mas desinfla em muita gente que é meio centrista, assim, a vontade de votar no Biden? Olha, eu creio que sim, seu Sepúlveda. Eu acho que a imagem do Biden... O Biden foi escolhido por ele ser uma figura... O apelido dele aqui é Tio Joe, né? Uncle Joe. Uma figura, um velhinho bonzinho, simpático, todo mundo gosta, baixíssima rejeição. Foi para isso que ele foi colocado lá. E para a rejeição dele não subir, a estratégia do Partido Democrata foi esconder ele embaixo no porão o tempo inteiro, alegar corona, não sei o que, babá, escondeu ele e botar simplesmente e fazer, o plano deles era concorrer com a imagem, com a rejeição do Donald Trump, com essa rejeição a qual a gente estava se referindo aqui. Então você tinha um candidato com altíssima rejeição, uma rejeição muito forte, muito apaixonada, e por outro lado, um outro candidato com baixíssima rejeição. A ideia dos democratas era ganhar a eleição assim. Só que agora, a diferença do Biden para Hillary Clinton é que na percepção do eleitorado americano, a Hillary era uma pessoa muito envolvida em negociato, o negócio dos e-mails tinha pego, todo mundo sempre teve um pouco de má vontade com a Hillary Clinton. Enquanto o Joe Biden, todo mundo tinha uma imagem legal dele, uma imagem ilibada na vida pública. Esse negócio coloca sérias dúvidas sobre a reputação do Joe Biden. O Donald Trump conseguiu... Eu estava vendo um gráfico no Google Trends, né, que mostra o número de pesquisas no Google, o quanto esse assunto explodiu depois do debate. E por isso que eu considero que o debate, nesse sentido, foi uma vitória muito grande para o Trump. Ele conseguiu levar isso para discussão pública. E essa... Eu não sei, eu procurei em todos os jornais no Brasil. Vocês viram isso, essa declaração que eu li, publicada em algum lugar? Sinceramente, não. Não sei, perguntar aí para o jornalista texto. Na realidade, é o seguinte, você vê que isso aí devia explodir diretamente na mídia, né? Devia explodir. Mesmo que estivesse, mesmo que estivesse noticiado de alguma maneira, mas não recebendo a atenção que é devida, ainda assim, isso já seria um disparate, né? Mesmo claro. Assim, né? Não parece uma coisa... Sei lá, todo mundo aqui a gente de uma maneira ou outra trabalha com mídia, né? Não me parece alguma coisa que deveria estar na primeira página de todos os jornais, uma coisa dessa? Claro. Sim. Mas inverte. Vamos fazer o jogo da inversão. Você imagina que alguém estivesse falando isso a respeito do Donald Trump Jr. ou a respeito do Eduardo Bolsonaro? Por isso é que dizendo agora, a mídia brasileira está dizendo, não, isso não tem nada a ver com o Biden. São coisas do Hunter Biden, não tem nada a ver com o Biden. Desculpa, mas mas a mídia brasileira está dizendo isso. Olha só, fumar crack, fazer vídeo pornô, não tem nada a ver com o Joe Biden. Eu concordo plenamente com essa história. É por isso que eu acho muito nocivo quando parte da direita foca nisso. Tem muita gente mais escandalizada com o fato do cara estar fumando, principalmente no Brasil, com o cara fumando crack, do que com... Fumar crack não é um problema do Joe Biden. Ah, não, mas isso mostra o caráter da família. Isso é uma imbecilidade que não tem tamanho. Porque, eu vou dar um exemplo, na minha família, uma parte da minha família, eu tenho pessoas
não são exatamente tios, mas também não quero dar nome para preservar as pessoas, e antes que a imprensa ache que a família Figueiredo não é outra parte da família, mas são pessoas maravilhosas, republicanos, inclusive, maravilhosos. Pensa nas pessoas mais doces, pais atenciosos, maravilhosos, etc, etc. Um dos filhos teve problema com droga, usou crack. Droga é um problema que você tem, que é um problema social nos Estados Unidos, um negócio que vem da escola, difícil, pode acontecer. E hoje é mãe de família, tem um nenenzinho, uma pessoa que se encontrou na vida. Qual é a culpa que os pais têm dessa história? Os pais são pessoas cristãos, vão à igreja, deram tudo que podiam dar para o filho. E isso é uma dor que você não pode responsabilizar o pai por uma coisa dessa. Isso é falta de humanidade. As pessoas quererem tripudiar em cima do... O problema não é o Hunter Biden estar usando crack ou cheirando cocaína. O problema é o Joe Biden tá usando o Hunter Biden como laranja para vender infraestrutura americana e enriquecer isso é ilegal, isso pode configurar crime de traição. Esse é que é o foco. Enquanto as pessoas estiverem mais preocupadas... Você imagina, Ítalo, que alguém falasse assim, o Ítalo é pessoa pública, e aí fosse atrás da sua família, dos seus filhos, você tivesse um drama pessoal e as pessoas fossem atrás da tua... É o que fazem com a avó do Bolsonaro, entende o que eu tô dizendo ou não? Sim. A avó do Bolsonaro, a avó da Michele. A avó da Michele, isso. A avó da Michele, a outra, a reportagem cretina que fizeram com a Heloísa, o cara lá da época que se infiltrou para ir atrás. Isso não tem interesse eleitoral, essas pessoas são pessoas privadas. Agora, em vez de estarem prestando atenção no que interessa, sabe o que isso faz? Isso faz com que as boas pessoas, muitas vezes as pessoas, toda hora eu recebo assim, Paulo, você pensa em se candidatar? Eu falo assim, a minha resposta é sempre assim, não! Eu jamais poderia submeter, eu sei o que é isso, eu vivi, cresci nisso, eu jamais poderia submeter a minha família a uma coisa dessas. Porque você não sabe, as famílias têm dores, têm tragédias, e você achar que a imprensa tem o direito, e que a gente como jornalista tem o direito de entrar nas tragédias pessoais, não, me desculpa não. Agora, negociata com dinheiro público, negociata com interesses de estratégias americanos, negociata usando a posição e a influência, isso é assunto jornalístico. Perfeitamente. Se você puder mais um comentário para a gente terminar o nosso bloco. Eu queria levantar aqui uma hipótese que é o seguinte. Bom, se o Biden não ganhar isso são crimes que teriam potencial para levar pessoas para a cadeia, né? Porque uma pessoa... Não estou dizendo que ele vai ser preso ou não vai ser preso, mas são crimes de uma magnitude muito grande, sobretudo pelo posto de responsabilidade que ele tinha. Você acha que isso, depois das eleições, vai ser abafado e vai entrar na coisa, vai entrar na justiça, mas vai deixar de estar na ribalta política? Ou isso vai ser uma perda muito grande para os democratas e vai manchar a figura do próprio Partido Democrata? Não. Tem dois cenários aí. Na verdade, tem três cenários aí. O primeiro é que Donald Trump se reelege. Se Donald Trump se reelege, eu tenho alguma expectativa de que o procurador-geral tome alguma posição. O FBI está com a imagem muito arranhada. Nas últimas eleições, não sei se vocês lembram, mas o Comey que era o diretor do FBI, foi muito criticado porque ele meio que começou a investigar os e-mails da Hillary Clinton, voltou atrás, uma coisa meio confusa, e a Hillary e a imprensa democrata disseram que isso que custou a eleição da Hillary. Então eu acho que ninguém está querendo mexer nesse assunto do ponto de vista processual agora. Se o Donald Trump perde, os democratas já mostraram que a influência dele sobre as instituições acusatórias e investigativas nos Estados Unidos é muito grande. Haja visto o escândalo do Obamagate.
E aí existem algumas possibilidades. Se os republicanos, eu não acredito que os republicanos consigam a maioria na casa, na Câmara, mas no Senado eu acredito que eles vão conseguir manter a maioria. E aí os comitês, e eles mantêm a maioria nos comitês, e aí os comitês podem seguir com as investigações. Essas investigações elas estão acontecendo no campo no campo dos comitês no Senado, onde os republicanos têm maioria. E aí eles não têm poder acusatório, mas eles montam um relatório que é enviado às autoridades e as autoridades meio que acabam tendo que agir. Podem sentar em cima. Então tudo depende muito do resultado eleitoral, infelizmente. O que é uma pena, porque mostra que o sistema americano, que deveria ter independência do sistema acusatório, investigativo e judiciário, não tem mais essa independência. Então, respondendo a sua pergunta, se você pôs, depende. Se os republicanos perderem as eleições, eu acho que isso vai ser varrido para debaixo do tapete.